E já estamos a resolver a questão número 3. Para estudar alguns efeitos que afetam o rendimento de um painel fotovoltaico, montou-se um circuito elétrico constituído por um rióstato, um interruptor e um painel fotovoltaico iluminado por uma lâmpada de incandescência. Neste circuito, utilizaram-se ainda um voltímetro e um amperímetro. 3.1. Mantendo-se fixa a distância entre o painel fotovoltaico e a lâmpada, fez-se variar a resistência do rióstato, obtendo-se valores da diferença de potencial U em função da corrente elétrica I. 3.1.1. Considere o visor do voltímetro esquematizado na figura 5. Atendendo à incerteza associada à medição, a diferença de potencial deve ser apresentada na forma. Então vamos lá ver mais de perto o que é que está aqui a acontecer. Temos a nossa agulha aqui nesta posição entre esta divisão e esta outra divisão do nosso aparelho. Okay? E, primeiro de tudo, a que valores é que correspondem a estas divisões? Ora, quantas divisões é que nós temos entre, por exemplo, o 1 e o 2, ou entre o 0 e 1, ou qualquer um destes valores? Temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Okay? Portanto, cada divisão corresponde a quanto? Bom, se tiverem mesmo necessidade, podem sempre fazer uma regra de 3 simples. Pode dizer que 5 divisões vai estar para uma unidade, portanto, entre o 1 e o 2, ou entre o 0 e o 1, uma unidade, da mesma forma que uma divisão estará para x. Neste caso, vamos constatar que 1 vezes 1 a dividir por 5 fica 1 quinto, que é 0,10. Okay? Portanto, daqui para aqui vão 0,2 volt e, portanto, aqui, se aqui é 1, aqui há de ser 1,2, aqui há de ser 1,2 mais 0,2, 1,4, 1,6, 1,8 e, portanto, aqui vai ser o 2. Okay? Portanto, a nossa leitura vai ser qualquer coisa que esteja entre 1,2 e 1,4. Portanto, pode ser a C ou a D, pode ser 1,25 ou 1,3. Depois temos que ver então a nossa incerteza. Bom, eu tenho a certeza que aqui é a marca do 1,2. Eu tenho a certeza que aqui é a marca do 1,4. Portanto, esta leitura que nós temos aqui tem esta margem de incerteza daqui com uma amplitude de 0,2. 0,2. Qual é o critério que nós utilizamos aqui? Bom, nós não sabemos se está exatamente em cima do 1,3, se não está, mas nós vamos dizer assim, é provável que esteja para ir para 1,3, que é exatamente a meio destas duas divisões, e depois vamos dividir. Portanto, é a tal situação da regra da metade da menor divisão da escala. Vamos dividir isto ao meio, vai ser esse 1,3 volt mais ou então menos, ou seja, este bocadinho aqui para menos ou este outro bocadinho aqui para mais ou menos 0,1, portanto, e isto vem em volta, ok? Em relação à hipótese C, o 1,25 seria também um valor aceitável. Agora, esta margem de incerteza, esta margem de erro de 0,05 é que não está bem. Só estaria bem se a diferença entre estas duas divisões fosse 0,1, mas não é 0,2. E, portanto, nós não podemos adotar 0,05 como incerteza. Portanto, vamos escolher aqui para aqui a hipótese D. E para quem fez a versão 2, vai escolher então a B. 3.1.2. A figura 6 apresenta o gráfico da corrente elétrica e em função da diferença de potencial U, na qual se destacam os pontos A e B. Em B, comparativamente a A, a potência fornecida pelo painel é superior ou inferior e a resistência do circuito é superior ou inferior. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é começar a ler aqui o nosso gráfico e ver quais são os valores da tensão e da intensidade da corrente para os pontos A e para o B. E, por exemplo, para A, tenho aqui uma diferença de potencial que é de 0,6 volt e depois a intensidade da corrente é 0,8 ampere. Ok. Para B, temos que a diferença de potencial, olha, 1,4 volt e depois a intensidade da corrente está ali entre 0,2 e 0,4, exatamente também, portanto, há de ser 0,3 ampere. Fantástico, então assim, vamos começar se calhar pela potência. Para a potência em A, temos que é simplesmente U vezes I, ok? Que é 0,6 vezes 0,8. A resistência em A, portanto, aqui por manipulação algébrica desta fica U sobre I, simplesmente, que é 0,6 sobre 0,8. A gente já vai fazer as contas. Para o B, já por aqui indicar os cálculos. P, índice P vai ser
o I, portanto 1,4 vezes 0,3, vai ficar para aqui. Depois a resistência em B vai ser de 1,4 sobre 0,3. Então assim, em termos de contas, para a situação A, a potência fornecida é de 0,48 watts e a resistência 0,75 ohm. Em B, a potência é 0,42 watts e a resistência, vamos aproximar a 4,7 ohm. Ok, então o que aconteceu à potência? A potência passou de 0,48 para 0,42, portanto diminuiu, e a resistência passou de 0,75 ohm para 4,7 ohm, portanto aumentou. Portanto, em B, a potência é inferior e a resistência é superior. Portanto, nós aqui vamos responder a hipótese C. Quem fez a versão 2 vai escolher a hipótese D. 3.1.3. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. Acerca da potência fornecida pelo painel fotovoltaico sensível a toda a radiação visível, podemos afirmar que a potência máxima se o ângulo dos raios luminosos com a normal à superfície do painel for A 90 graus, 45 graus ou 0 graus. E para aqui, como é óbvio, vamos escolher 0 graus, ou seja, que é quando os raios luminosos são perpendiculares à superfície do painel solar. Se os raios fizerem um outro ângulo que não 90 graus com a superfície, ou seja, 0 graus com a normal, vão espalhar-se por uma área maior e, portanto, vão comunicar uma energia inferior à mesma área de painel. Ok, vamos então continuar. Ao colocar o filtro vermelho entre a lâmpada e o painel, a potência, a linha B, diminui, mantém-se ou aumenta. E aqui nós vamos escolher a opção diminui, ou seja, uma vez que o nosso painel solar é sensível a toda a radiação visível, poderia não ser, mas no caso é, quando nós filtramos toda a luz e deixamos passar apenas a luz vermelha, estamos a restringir uma grande parte da energia que o painel solar pode vir a receber, só recebe da luz vermelha em vez de receber de todo o espectro visível e, portanto, fica, como é óbvio, menor. E, finalmente, ao duplicar a área do painel, a potência, a linha C, mantém-se, aumenta ou diminui. E para aqui, a opção que nós vamos escolher é a opção número 2, aumenta. Ou seja, nós já sabemos que a irradiância é a potência a dividir pela área do painel. E esta fórmula, atenção, está no formulário, caso necessitem de consultar. Portanto, daqui também é fácil concluir que a potência recebida, portanto gerada pelo painel, é igual a irradiância multiplicado pela área do painel. Quanto maior for a área, maior é a potência recebida e, portanto, maior é também a potência fornecida. Então, sim, em resumo, para nós respondermos esta questão, vamos fazer o seguinte. Para a linha A, vamos associar o número 3, a linha B, o 1 e a linha C, o 2. Isto para quem fez a versão 1. Para quem fez a versão 2, a chave é a linha A vai selecionar o 1, para a linha B o 2 e para a linha C o 3. 3.2. No laboratório realizou-se uma experiência para investigar a relação entre a irradiância, potência da radiação que chega a uma superfície por unidade de área, é índice R, no painel fotovoltaico e a distância R do painel a uma lâmpada de incandescência. Admita que a luz emitida pela lâmpada se espalha por uma superfície esférica cuja área pode ser calculada por 4πr². A tabela apresenta os dados de E índice R e de R medidos e ainda a área da superfície esférica de raio R e o seu inverso. Determina a potência da radiação emitida pela lâmpada. Na sua resposta, comece por apresentar a equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Ora bem, então vamos voltar aqui ao nosso formulário e vamos buscar aqui a fórmula novamente da irradiância. E o que é que nós verificamos? Verificamos que aqui existe uma relação de proporcionalidade inversa entre a irradiância e a área do painel, que não é isso que nós queremos, porque se nós quisermos ir buscar uma tal reta de ajuste, portanto, se nós quisermos fazer uma regressão linear, nós temos que ter duas grandezas que estejam linearmente dependentes uma da outra, ou seja, que estejam diretamente proporcionais, que estejam em cima de uma reta, mesmo que não passe na origem. Portanto, o que nós vamos fazer é modificar ligeiramente esta expressão que aqui está, de forma a utilizarmos os dados aqui da nossa tabela que nos sejam convenientes. E daqui eu vou tirar o seguinte, isto é pura matemática, vou dizer que a irradiância neste caso é igual, não é a potência a dividir pela área, mas é a potência a multiplicar pelo inverso da área. E
como esta área é a área de uma superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, neste caso, sabe que a nossa irradiância vai ser igual a potência vezes 1 sobre 4πr ao quadrado. Ora, vamos aqui à nossa tabela e vamos buscar os valores da irradiância e vamos buscar os valores do inverso da área e vamos fazer uma regressão linear e supostamente, se tudo correr bem, isto, por exemplo, vai ser o nosso y e aqui o nosso x. Neste caso, y sobre x vai dar a nossa, portanto, o declive da nossa reta, que neste caso vai ser a potência. Okay? Então vamos lá fazer a nossa regressão linear. Vamos aqui ao menu da regressão e vamos começar a inserir os nossos dados. Portanto, para o x, o inverso da área, portanto vai ficar 0,318, 0,778, 1,64 e 5,53. Muito bom. Para o y vai ser então os valores da irradiância, 3,7, 9,8, 20,3 e 67,5. Muito bom. Aqui ver como é que isto fica em termos de gráfico. Ok, portanto, está tudo mais basicamente em cima da reta. Vamos só fazer aqui a nossa regressão linear. E, pronto, e cá está basicamente a reta que nós queríamos. Vamos só transportar esta equação para o papel e resolver o resto a partir daí. Ora bem, e com a reta de regressão que nós temos agora, portanto, isto vai ficar basicamente... Vamos dar aqui, se calhar... Pois, há aqui alguns valores que só têm mesmo 2 algarismos significativos, mas a maior parte tem... Pronto, vamos dar 3 algarismos significativos, 12,2 x, depois aqui a grandeza da irradiância só tem uma casa decimal, mas vamos ser generosos e vamos aqui dar 0,12, ok? Mas pronto, em rigor só devíamos mesmo dar uma casa decimal. Pronto, de qualquer forma, isto não são as nossas unidades. As nossas unidades é o nosso y é a irradiância, portanto fica a irradiância é igual a 12,2 e o nosso x vai ser o inverso da área, vezes 1 sobre 4πr ao quadrado, mais 0,12, ou então isto também pode ser apresentado como 1 sobre a, basicamente a mesma coisa, e portanto daqui dar a resposta que isto aqui, este tal declive é que era a nossa potência, portanto a potência é igual a 12,2 watts, e a partir daqui está feito. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.